Queridos, graça e paz. Se há alguém de pé e puder sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Se o Ministério de Louvor quiser ficar aqui em cima ministrar comigo, fica à vontade, tá? Só se quiser. Se não quiser, não tem problema. Glória a Deus. Queridos, é uma alegria para mim estar aqui com vocês essa noite. Segunda vez que eu estou em Uberaba. E para mim é um privilégio estar nessa casa também pela segunda vez. Vim com a minha esposa, a apóstola Marleide. Eu sempre digo que ela é a mulher mais linda e mais sábia do que Eva, porque sempre me pastoreia e me consolida para o propósito. Nós somos pastores em Valparaíso, em torno de Brasília. Servimos a Igreja de Jesus ali já há alguns anos. Nós temos 5 filhos. 5 filhos. E eu queria o 6º. Mas ela não teve tanta coragem. Eu tenho 5 filhos, dos quais os 2 mais velhos já são casados. Já sou vovô do Benjamin, um presente de Deus para nossa casa. Fez 1 ano e 3 meses. Minha filha mais velha casa agora em fevereiro. Graças a Deus, toda a minha casa no altar. Eu estou aqui... Por que estou dizendo isso? Porque eu me sinto muito respaldado em estar aqui compartilhando com vocês, em saber que existe uma casa no altar servindo também. Nesse momento nós estamos tendo um culto de jovens lá na igreja, nossa RDJ, como nós chamamos, e são os meus filhos que estão servindo lá. E é uma alegria para mim estar aqui. Vim com um casal de amigos, de aliança já há muitos anos. Caminham conosco em aliança, apóstolo Marcelo e apóstola Régia. São pastores no DF também, na região ali. E temos uma longa jornada de aliança já juntos. E por que estou dizendo isso? Porque sou pastor de igreja, não sou pastor itinerante. Tá bom? Então, tudo que eu vier compartilhar aqui com você são palavras de um pastor que sabe a jornada de uma igreja. Eu não vim aqui impactar você com um sermão, com uma palavra. Eu imagino o esforço que uma igreja faz para fazer um movimento como esse. Porque sou pastor de igreja local. E eu sei que depois da festa sempre vem os desafios. Então, tudo que eu quero essa noite aqui é cooperar para tudo que o Espírito Santo já está sinalizando aqui esses dias. Meu objetivo não é impactar você, porque impacto sem transformação não é nada. A gente está vivendo um tempo onde pessoas são impactadas, mas não são transformadas. E viver de impacto em impacto por culto não quer dizer nada se não tiver uma segunda-feira e uma terça-feira com reverência, responsabilidade e arrependimento. Isso faz parte de um caráter transformado. Então, desde já quero dizer que não vou pregar nada do que você já não saiba. Eu quero muito, inclusive, ministrar naquilo que você já ouviu, porque eu não creio que Deus se repete, mas eu creio que Ele insiste. Então, todas as vezes que Deus insistir com você, é porque Ele está te dando uma oportunidade de você reaver sua jornada. Amém? Então eu quero muito que essa palavra que você vai ouvir agora, que você já tenha ouvido ela outras vezes. Pastor Gladson e a pastora Cida, não sei se falei o nome certo, obrigado pelo convite. De fato o senhor é ponte. Pastor Jeová, pastora Adriana, foi um prazer lhe ouvir. E acredito que através do pastor criamos aí uma ponte, né? Somos de aliança. Antes de ir para o paraíso, a gente vai para Valparaíso. Pronto! É isso. Tem que pisar no Valparaíso. Gostei. Já está selado. Glória a Deus. Quando forem a Valparaíso, serão bem-vindos. Em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Ruth,
capítulo de número 1. O tema dessa celebração de aniversário é um novo tempo. E essa palavra que eu carrego, ela tem como tema lições de uma jornada. Porque eu vi aqui no banner, na divulgação, que essa casa faz 16 anos de celebração. Então, 16 anos não são 16 dias. Não são 16 meses. Essa casa não tem um passado, tem uma história. Ela não está aqui por acaso. E eu sei que nessa jornada de 16 anos, houve marcas, lições, houve celebrações, decepções, alegrias e choros. Só os pastores sabem de algumas que ficaram no secreto, talvez a liderança saiba de outras, mas o que eu sei é que essa jornada deixa marcas. Não há quem não tenha marcas de uma jornada. Então eu vou usar o texto de Ruth para falar sobre lições de uma jornada. Eu vou ler um texto bem extenso até o verso 13, para a gente ganhar tempo quando a gente retirar desse texto lições. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali 10 anos, quase 10 anos. Quantos anos? Ok. Casaram e ficaram quantos anos? Ok. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ela ficou como? Sem marido e sem filhos. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. E o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu tivesse, tenho esperança? Ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Só até esse texto. Curve sua cabeça. Pai, sua palavra foi lida. Fale conosco, Senhor. E a nossa mente esteja nesse momento cativa à tua voz, de sorte que toda voz que não seja tua, que não tome a nossa atenção, que não roube o nosso entendimento. Que essa palavra, Senhor, seja de fato lições aplicáveis para a nossa vida.
e que possamos sair daqui dizendo: bendito este dia, a qual celebramos o aniversário da nossa igreja, porque através da sua palavra o Senhor nos redirecionou. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa interessante. Esse texto carrega lições profundas. E dentro do que esse texto nos apresenta, eu quero tirar algumas coisas que são aplicáveis a nós e que podem fazer sentido na nossa vida. E a primeira lição desse texto é que o dia da dificuldade chega para todo mundo. A pastora bem disse isso. O dia da dificuldade chega para todo mundo. Repete comigo: o dia da dificuldade chega para todo mundo. Verso 1 do capítulo 1 diz assim: na época em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Houve fome em Belém, irmão. Você sabe que Belém quer dizer casa do pão. Houve fome na casa do pão. A dificuldade chega em todos os lugares. Nós não podemos pautar a nossa caminhada pelo que está dando certo. Nós precisamos pautar a nossa jornada pelo nosso chamado, pela nossa promessa, e não pelo que está dando certo. Porque se eu pautar a minha jornada pelo que está dando certo, quando chegar o dia mau, eu vou tomar atitudes erradas. Quem tem promessa aqui, levante as mãos. A dificuldade vai chegar. E o que te sustenta na dificuldade é a consciência da promessa. Quem ama essa casa aqui, levante as mãos. Dificuldades vão chegar. Seja no relacionamento, seja no ministério, não importa o nível, dificuldades aparecem. Belém era marcado como o lugar do pão, e a Bíblia diz que houve fome. Até o lugar que tem promessa tem dificuldade. Até a casa que tem promessa tem dificuldade. Então a primeira lição que eu aprendo é que o dia da dificuldade vem. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é cuidado com as decisões que eu tomo na hora da dificuldade. A dificuldade chega e a segunda lição que eu aprendo é que eu preciso tomar cuidado com o que eu vou fazer na dificuldade. O verso 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Na tentativa de fugir do problema, na tentativa de fugir da dificuldade, Elimeleque tem uma ideia brilhante. Ao invés de enfrentar, vamos fugir. Ele chega para a esposa e para os filhos e diz assim: ó, lá na terra de Moabe não tem dificuldade não. Lá na terra de Moabe está tudo dando certo. Pessoas fracas fogem dos desafios. Pessoas sem discernimento não encaram desafios. Quem quer tudo fácil não honra a aliança na hora da dificuldade. Procura um lugar melhor, ou aparentemente melhor. A Bíblia diz que aquele homem pega a sua esposa, seus 2 filhos, deixa a sua terra de dificuldade para trás e vai para um lugar que estava dando certo. Já que o Brasil está ruim, vamos para Portugal. Já que o Brasil está ruim, vamos para os Estados Unidos. E tem gente que não está nem aí para o seu chamado e nem para a sua promessa, porque quer caminhar por conveniência. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nem tudo que está dando certo está certo. As portas se abriram para Elimeleque. Aparentemente eram portas boas. Ele foi para Moabe e começou a dar certo, mas chegando lá morreu. Resolveu o problema da comida, mas não resolveu o problema do propósito. Nem tudo que está dando certo está certo. Assim como nem tudo que está dando errado está errado.
Não podemos nos esquecer que Jesus estava em um barco que estava afundando, mas ele estava lá. Nem tudo que está dando errado está errado. Às vezes algumas coisas dão errado para que possamos ter um posicionamento certo. Quando foram acordar Jesus e disseram: Senhor, não te importas que pereçamos? Ele olha e diz: por que vocês não resolveram? Por que vocês vieram me acordar? Vocês poderiam ter resolvido isso. Às vezes algumas coisas dão errado para que a gente tenha entendimento de quem nós somos e a autoridade que temos. Porém, a porta da fuga parece ser sempre a melhor saída. Elimeleque decidiu, por causa da falta de comida, ir para a terra do inimigo, mas chegando lá morreu. Cuidado com a porta que está se abrindo, que parece ser boa, mas se não tiver o propósito, não é porta de Deus para você. Se não tiver o chamamento de Deus para a tua vida, não entre. A dificuldade vem, mas cuidado com as decisões que você toma na hora da dificuldade. Terceira lição que eu aprendo. A Bíblia vai dizer, verso 9. Leia comigo o verso 9. Engraçado, só me lembrando, não morreu só o marido, morreram também os filhos. Os 2 filhos. Na tentativa de não passar por dificuldades financeiras, perderam a vida. Não fuja dos desafios. Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado e diz assim: não fuja dos desafios. Tem portas que parecem que são boas, mas não é Deus que está abrindo. Fala para a pessoa que está ao seu lado como se você soubesse da vida dela. Tem porta que parece que é boa, mas não é Deus que está abrindo. Alguém comigo aqui? Ruth 1:9, eu encontro a terceira lição. O texto diz assim: o Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre com segurança um lar duradouro, um lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo aqui? É que eu preciso tomar cuidado com as decisões que eu tomo na hora da luta. E se eu não administrar bem as minhas emoções na hora da luta, se eu não administrar bem a minha alma na hora da luta, eu me torno uma fonte de desistência com um discurso de piedade. Você sabia que tem pessoas ao nosso lado que são fontes de desistência com discurso de piedade? Noemi fica sabendo que lá Belém tinha resolvido o problema. Já já a gente fala disso. Ela decide voltar. Quando ela decide voltar, agora ela tem 2 pesos, 2 noras. E no meio do caminho, ela olha para as noras e diz assim: não venham comigo não. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Por um acaso eu vou casar de novo, e ainda que se eu casasse hoje, engravidasse hoje, vocês iriam esperar? Voltem, minhas filhas. Voltem. Porque não tratou, não soube administrar emoções. Na hora da crise, se tornou fonte de desistência com um discurso de piedade. Orfa chorou, Orfa beijou e desistiu. Ruth chorou, Ruth beijou, mas não desistiu. Na jornada sempre vai ter quem beija, sempre vai ter quem chora e sempre vai ter quem desiste. Meu irmão, não se iluda com quem chora, não se iluda com quem beija. Quem desiste também beija e chora.
Eu tenho certeza que nessa jornada aqui, pessoas já beijaram e já choraram e não estão aqui. Graças a Deus que isso aqui não acontece aqui em Minas, só lá para a banda de Brasília. Se você parar para prestar atenção, é a última menção de órfã na Bíblia. Acabou. Acaba-se sobre ela no momento em que ela desiste. Porque desistente não tem futuro. Mas a Bíblia vai contar todo um enredo e um futuro tremendo de Ruth. Sabe por quê? Porque chorou, beijou e continuou. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Cuidado com aquilo que você não sabe administrar na hora da crise. Cuidado com as tuas emoções na hora da crise. Porque crises não administradas podem te tornar em uma fonte de desistência. Parecia um discurso bacana de Noemi. Mas imagina se Ruth tivesse ouvido Noemi. Imagina se Ruth tivesse entrado na ideia de Noemi. Nem todo discurso de piedade, nem todo discurso... Era um discurso coerente, sim ou não? Noemi falou alguma mentira? Noemi falou coerente? Falou, não falou? Porque só tinha um futuro para aquelas noras. Pela lei, a sogra tinha que gerar outro filho para poder se casar e dar descendência ao marido, sim ou não? Mas Noemi diz, eu não posso fazer isso, e se ainda que pudesse, vocês não teriam tempo para esperar. Foi um discurso coerente, sim ou não? Mas mesmo sendo um discurso coerente, não era um plano de Deus. Era um discurso de desistência. Não ande pela coerência, ande pelo propósito, irmão. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diz assim, não ande pelo que é coerente. Não ande pelo que é normal. Não ande pelo que é natural. Ande pela palavra que você recebeu. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça que é impossível, que não tem jeito, que não vai dar certo, muitas vezes a coerência é a porta da desistência. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Você pode dar um aplauso aí só para aliviar o clima, irmão? Sabe, eu fiz menção agora, mas a quarta lição que eu aprendo aqui é que os desafios da jornada sempre revelam quem vale a pena. Como eu disse, Orfa beijou, chorou e deixou, Ruth não. Sabe, queridos, a gente precisa ter paz em algumas coisas. A gente precisa ter paz para entender quando a história de alguém termina na nossa história e pronto. O problema é que a gente fica muitas vezes insistindo para que algumas histórias continuem. Eu não sei por aqui, acredito que seja o mesmo sistema, eu não sou muito bom. Mas, antigamente, para se construir uma laje, eu vou falar uma coisa muito pesada aqui, depois o pastor conserta. Isso aqui ele vai precisar consertar, porque se tiver algum irmão mimizento aqui, ele vai se doer. Mas eu espero que não tenha, só lá para a banda de onde eu pastoreio que tem. Aqui não tem não. Mas, antigamente, para construir uma laje, precisava fazer escoramento para encher uma laje, para fazer um piso. Não sei se continua assim. Então, imagina um vão como esse, fazer uma laje para fazer o piso de cima e construir para cima. Essa laje, ela era sustentada por vários escoramentos aqui embaixo, sim ou não? Enchia-se o pilar, os pilares eram necessários, mas para dar sustentabilidade para a laje não ceder, até ficar curada, colocava-se o escoramento, sim ou não? Escoramentos são necessários, sim ou não? Mas se eu quero prosseguir para concluir a obra,
eu preciso fazer o quê? Tirar o escoramento. Porque tirou o escoramento, quem vai sustentar é a coluna. Você sabia que na nossa jornada, todo mundo que passa é necessário. Mas a gente precisa ter discernimento de algumas pessoas que são escoramento e outras que são coluna. Se você quiser prosseguir na sua obra, irmão, naquilo que Deus te chamou para fazer, vai ter que tirar o escoramento sem peso. Vai ter que tirar sem peso, sem culpa, irmão. Porque é preciso concluir. O problema é que nós romantizamos tudo. E quando nós romantizamos, nós deixamos a alma falar acima do propósito. A nossa jornada vai revelar que existem muitas pessoas que são como órfãs. Elas choram, elas beijam, elas serviram para um tempo, nunca foi uma manora. Simplesmente, ela voltou. E pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos líderes nós temos aqui? Levante as mãos. Você é líder? Então grave essa palavra. Sua lágrima por quem se foi desonra quem ficou. Seu futuro é muito melhor do que o seu passado. Sua lágrima por quem se foi desonra quem ficou. Irmão, Deus não trabalha com quem está ausente, irmão. Tudo que Deus está falando é para quem está aqui. Deus não está falando nada para quem não veio, irmão. Então pega essa palavra e ao invés de se doer e se achar escora, se veja como coluna e faz acontecer. Ah, irmão, se é para aplaudir, pode ser melhor esse aplauso, amém? Orfa voltou, tá tudo bem. Ruth prosseguiu. Quinta lição que eu aprendo. E essa lição é um pouco doída. Elas estão voltando. Imagina agora o retorno. Elas saíram de Belém porque houve fome. Ela, na verdade, com seu marido e seus 2 filhos, foram para Moabe, se estabeleceram em Moabe. Algum tempo o marido morreu, os filhos casaram, 10 anos depois os filhos morreram também. Agora ela ficou sabendo que lá em Belém está tudo resolvido, que Deus se lembrou da terra, porque guerras são cíclicas, já eu vou falar sobre isso. Guerras são cíclicas. E nesse processo que ela está voltando, ela está dizendo para as noras, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu lugar. Aí de repente, as noras estão voltando, no meio do caminho ela para e fala assim, não venham comigo não, volte para casa. Eu libero vocês. Eu abençoo vocês. Orfa decide voltar. Ruth decide prosseguir com Noemi. E agora elas estão chegando na terra. E quando elas estão chegando na terra, a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram sabendo que Noemi estava voltando. E Noemi era conhecida na terra. E começaram a falar, Noemi está vindo, Noemi está vindo. Noemi está chegando. E um dos significados do nome de Noemi é doçura. Agradável. E Noemi está butina, está zangada. Porque ela começa a repreender as pessoas, dizendo assim, não me chame mais de Noemi, me chame de amarga. Me chame de Mara. E ela estava indignada. E olha o que ela diz. Quando ela está voltando, versículo de número 21. Leia comigo o versículo de número 21. Por favor, eu quero que você leia comigo. Olha o que ela diz. Ela está indignada porque as pessoas da terra estão saudando ela com alegria, dizendo, Noemi voltou. E ela diz assim, não me chame de Noemi, eu estou amarga. Por quê? Porque de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha, imagina comigo, irmão, olha o que ela está dizendo. De mãos cheias eu saí.
Em outras traduções, não sei se o guerreiro consegue achar, mas em outras traduções diz: plena eu saí. Em plenitude eu saí. De mãos cheias eu saí. E a pergunta que eu faço para você, irmão, ela saiu por quê mesmo? Por que ela saiu? Por causa da dificuldade financeira. Por causa da dificuldade de dinheiro. Mas ela está dizendo agora que ela está voltando, plena eu saí. De mãos cheias eu saí. Que mão cheia que ela saiu, irmão? Que mão cheia? Opa, eu ouvi. Que mão cheia que ela saiu? Com a família. Com a família. Sabe o que Noemi está declarando aqui? Que prosperidade não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Ela está dizendo: eu saí de mãos cheias, eu saí plena, eu saí daqui não tendo dinheiro, mas eu tinha família. Agora eu estou voltando sem minha família. Ei, meu irmão, prosperidade não é o que você tem, é quem você tem. Para de olhar para o que está faltando e comece a celebrar quem você tem. O problema é que nós perdemos tanto tempo para tentar adquirir coisas que perdemos as coisas mais preciosas. Lá para onde eu moro tem empestado de condomínios. Brasília está crescendo para Saída Sul, que é a minha região. São muitos condomínios. Centenas e até milhares de condomínios. E muitos condomínios para casados recentes. São apartamentos de 40 metros quadrados. Onde o senhor quer chegar com isso? É que nessa nova configuração de condomínios que estão fazendo no entorno de Brasília, tem lugar para uma televisão de 80 polegadas, mas não tem lugar para uma mesa com 4 cadeiras. Tem lugar para um pet, mas não tem lugar para filho. As pessoas colocam um sofá retrátil, uma televisão de 80 polegadas, trabalham exaustivamente para pagar a melhor internet, botar todas as plataformas de streams que existem, mas não tem tempo para curtir nada disso, nem com a esposa e nem com os filhos. Uma geração se gastando para gastar sem usufruir. Onde o maior altar, que é a mesa, não tem espaço. Foi negligenciado. Onde as pessoas não têm mais comunhão para se relacionar, porque a TV de 80 polegadas ou o celular roubou. Meu irmão, prosperidade não é o teu carro, nem tua casa e nem teu emprego. É com os teus motivos que fazem tudo isso valer a pena. Se você tem família, você tem tudo, irmão. Se você tem família, não está te faltando nada. Hoje nós estamos vivendo a geração que estamos sendo pressionados a não aguentar a pressão. A mídia, a escola, os psicólogos, os terapeutas, todos eles agora com um discurso em comum. Se está te incomodando, sai fora. Nós estamos vivendo uma pressão para não aguentar a pressão. E com isso, relacionamentos são trocados, as pessoas perderam o poder de resistência, perderam o poder de permanência, perderam o poder de constância, de controle, porque se me incomoda, eu abro mão. Se me incomoda, eu passo para outra. Se o casamento não está bom, sai fora.
Se o filho não está bom, manda embora. Se a amizade não está legal, não. O engraçado é que se o teu carro acabar o combustível, você vai comprar, você não joga ele fora. Se ele estragar, você leva ele para manutenção, você não deixa ele no meio do caminho. Com as coisas nós damos manutenção, mas com aquilo que é vital nós abrimos mão. Cuidado com a pressão que estão fazendo. Eu acredito que a maior cura que nós precisamos hoje, a pastora disse, foi formidável quando ela disse: precisamos ser curados do vitimismo, e é verdade. Deus não trabalha com vítima. E a maior cura que precisamos hoje é dessa necessidade de ser curado o tempo todo. Irmão, tem cura que a gente só vai viver guerreando, fazendo e acontecendo. Enxugando as lágrimas, coma pão e beba água, se levanta e faz acontecer, irmão. Para nós a cura está na guerra. Em prosseguir. O Senhor não tem prazer em quem retrocede, irmão. Deus sabe em quem confiar. Alguém comigo aqui? Diga assim comigo: prosperidade, não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Você pode levantar suas mãos e ser grato por quem você tem? Seja grato, irmão. Vamos lá. Gaste uns 30 segundos aí sendo grato. Seja grato por quem você tem. Sabe um texto que eu amo? É que quando a esposa de Potifar levanta uma calúnia contra José. Calúnia assim. Quase que ele cai. Quase, mas não caiu. Ele até tirou a roupa e deixou na mão dela. Mas na hora ele conseguiu se levantar. Quando a esposa de Potifar levanta uma calúnia contra ele, Potifar joga José numa masmorra. A vida de José estava só em declínio. Os irmãos se levantaram contra ele, venderam ele como escravo, chegou no Egito, foi para a casa de Potifar, agora estava na masmorra, só um declínio. Mas quando ele chega na masmorra, a Bíblia vai dizer com essa expressão: e o Senhor era com José, e ele prosperava. Que prosperidade é essa, irmão? Porque prosperidade é quem eu tenho. Se o Senhor está contigo, meu irmão, se o Senhor está com você, meu irmão, essa é a tua prosperidade. Agora, olha que coisa interessante nesse texto. Lê comigo de novo o verso 21. Tem algo aqui estranho e que vai ser com gosto de bezetacil. Olha o que está escondido no versículo 21. Diz assim: de mãos cheias eu parti. Ela reconheceu que a forma que ela saiu era uma vida plena. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor me trouxe de volta. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Opa! Deus mandou Noemi sair de Belém? Quem foi o responsável por tudo que aconteceu na vida de Noemi? Agora ela está culpando quem? É mais fácil culpar alguém do que se responsabilizar, né, irmão? Para de culpar Deus pelas decisões erradas que você tomou. Deus não teve nada a ver com a saída de Noemi de Belém. Ela que quis. Ela que na hora, junto com o marido, concordaram. Mas agora ela está dizendo: o Senhor se colocou contra mim. Não.
ela só colheu o que plantou. Ninguém é mais responsável por você do que você. Você está exatamente aonde suas decisões lhe levaram. Se você não está gostando da forma que você está, decida diferente, irmão. Eu falei que era com gosto de bezetacil, depois o pastor... Mas afinal de contas, isso aqui é uma festa, irmão. Não vim aqui para descer o cajado, né? Calma, vai dar certo, respira fundo. São lições de uma jornada, e na jornada tem isso. O pastor está ali chegando, vai chegar a hora que vai ser bênção, vai chegar a hora... Eu quero ver qual vai ser a hora da bênção. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: escolhe certo, irmão. Planta certo, irmão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: aquele que decide se responsabiliza pelas consequências. Se você deixar Deus decidir por você, Ele é responsável pelas consequências. Agora, se você decidir, você é o responsável. O problema é que nós queremos que Deus abençoe o que nós estamos fazendo. Quem aqui já teve oração respondida? Levante as mãos. Vou perguntar de novo. Quem aqui já teve oração respondida? Levante as mãos. Agora eu vou perguntar diferente. Você já teve oração respondida ou pedido atendido? Porque nós confundimos muito oração respondida com pedido atendido. Porque oração respondida, até o não é resposta. O problema é que quando nós recebemos um não, nós mudamos a nossa oração para tentar convencer Deus a nos dar o que queremos. Nós ficamos insistindo, dando motivos para Deus, como se a gente soubesse melhor do que Ele o que é melhor para nós. É difícil aí, irmão? Noemi está responsabilizando Deus por uma decisão que ela tomou. Deus não mandou eles saírem de Belém. Eles nem sequer perguntaram para Deus. Nem tudo que está dando certo, está certo, irmão. Aquela história de que se eu tenho paz no coração é porque Deus está abrindo as portas. Jonas estava com tanta paz no coração em fugir de Deus que ele estava dormindo. Cuidado com o coração, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já tomou uma decisão errada na vida? Levante as mãos. Você pode admitir? Se você pudesse, foi tão catastrófico, que se você pudesse voltar atrás e consertar, quem voltaria aqui? Mas deixa eu te falar uma verdade. Quando você tomou essa decisão errada, naquele momento, você se convenceu que ela era certa. Nós nos convencemos de tudo aquilo que queremos fazer. De sorte que todas as vezes que Deus tenta interferir, dizendo não, a gente rejeita, porque para nós Deus só é Deus quando diz sim. Sim ou não, irmão? O Senhor me trouxe para cá de mãos vazias, Ele me trouxe desgraça. Não, Deus não trouxe desgraça, irmão. Primeiro que ela voltou, não foi porque Deus chamou, é porque ela ouviu que estava dando certo. Aí agora ela está saindo de mais uma dificuldade para voltar para o lugar certo. Só que ela está culpando Deus por tudo aquilo que aconteceu. Coloca a mão no seu coração. E faz uma oração sincera, diga: Senhor, não tenho mais tempo para errar. Me ajuda nessa jornada.
a não fazer mais nada errado, Senhor. Me conduza nas decisões certas. Me ajude a ter discernimento das decisões certas. Eu não posso mais errar. Se alguém está recebendo essa palavra, dê um aplauso a Jesus bem forte. Agora olha que coisa interessante. Sexta lição que eu aprendo aqui. Versículo 22. Diz assim, versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Sabe qual é a lição aqui? Que a luta não é para sempre, irmão. Diga comigo, a luta não é para sempre. Noemi saiu porque a colheita tinha cessado. Houve fome na terra. Agora ela está voltando porque a colheita tinha sido restituída. Meu irmão, a luta não é para sempre. Permaneça. A nossa vida é cíclica. Se hoje você está passando por desafios, permaneça porque amanhã vai ter colheita. Você está sendo experimentado. Eu vim aqui para te dizer que a luta não é para sempre. Eu vim aqui para te dizer que a colheita vai chegar. Eu vim aqui para dizer que estamos celebrando 16 anos, mas o que tem no futuro é muito maior e muito melhor do que tudo que já ficou no passado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tem uma colheita poderosa te esperando. Tem uma colheita poderosa te aguardando. A tua próxima estação vai ser de uma colheita poderosa. Eu quero pegar o gancho da pastora quando ela disse que Deus não desperdiça a história. Meu irmão, Deus tem um senso de humor e de uma misericórdia tão grande. Olha que coisa interessante. Quando Noemi decidiu voltar, o texto do versículo 22 diz: e foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth. Elas chegaram em Belém no início da colheita. Elas não chegaram no meio, elas não chegaram no final, elas chegaram no início. Porque quando eu decido sair da rota errada e ir para o lugar certo, Deus me coloca no início. Deus reescreve a minha história. Deus não me coloca na metade. Deus não me coloca no fim. Elas não ficaram sabendo da colheita, elas participaram da colheita. Quando nós tomamos decisões erradas, nós carregamos marcas para o resto da vida. Mas todas as vezes que nós nos arrependemos, Deus faz questão de iniciar uma nova história. Porque esse é o caráter do nosso Deus. O filho pródigo pensava que ia voltar para casa e ia ser apenas um funcionário para receber um prato de comida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O filho pródigo não voltou porque estava com saudade do pai, não. O filho pródigo não voltou porque sentiu desejo de estar aos pés do pai, não. O filho pródigo voltou porque estava com fome. Mas quando ele chegou perto do pai, o pai se interessou porque ele voltou e mudou a história dele. Eu não sei por que você voltou, eu sei que você está aqui e o pai se interessa pela tua história e vai começar um novo tempo, irmão. Vai começar uma nova história. Elas chegaram no início da colheita. Meu irmão, eu quero lhe dizer, 16 anos se passaram, mas chegou o início de algo para vocês. Não, eu vou repetir, 16 anos se passaram, mas é apenas o início. Ano passado nós estávamos celebrando o aniversário da nossa igreja. E todas as vezes que nós estamos celebrando o aniversário da igreja, eu vou para dentro do prédio da igreja e procuro alguma coisa para fazer. Nesse dia do ano passado, eu estava fazendo reparo no filtro. Porque eu gosto de trazer à minha memória como tudo começou.
E por isso eu vou. Esse ano eu fui para a igreja encerar a igreja. Eu estava lá encerando. Sou eu gosto. Estava lá as meninas da dança, todo mundo, eu chorando disfarçado, porque nós começamos numa garagem. Cada um trazendo uma cadeira em casa. 9 pessoas. Depois fomos para uma escola. Sem nenhuma perspectiva. Eu não sei da sua história, eu sei da minha. E o que Deus já fez na minha história, não me comparo com a história de ninguém, irmão. Tem muita gente mais na frente. Tem muita gente melhor do que eu, mas na minha história eu estou vivendo o melhor que eu poderia viver. Eu estava lá, ano passado, fazendo um reparo no filtro, e aí o Espírito Santo falou comigo. Agora é que vocês estão começando. Agora é que vocês estão começando. Eu quero tomar a voz da autoridade baseado nessa palavra que Noemi e Ruth chegaram no início da colheita e declarar, agora é que vocês estão começando. Não, levante suas mãos e receba como profecia para a sua vida. Agora é que vai iniciar um novo tempo para a sua história. Isso não é só um jargão, isso é uma verdade de Deus para a sua vida. Diga, eu recebo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, a luta não é para sempre. Você vai chegar no início de uma grande colheita. Hoje, sábado, começa o início de uma grande colheita. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Sabe o que acontece? Ruth, Noemi chegaram em Belém, se instalaram, estou caminhando para o fim, se instalaram, foram para sua moradia, e Noemi fica sabendo que existia um parente remidor, que poderia mudar toda a história. Mas antes disso, Ruth pediu autorização para ir trabalhar nos campos. E tudo que Ruth, você conhece a história, tudo que Ruth ia fazer era catar as espigas que caíam à beira do caminho. E quando ela pede autorização para Noemi para trabalhar e pegar as espigas, Ruth 2,8 diz assim, Ruth 2,8. Disse então Boaz a Ruth, ela está lá nos campos de Boaz, pegando, e ela está esbabacada com o tamanho do favor que Boaz dispensa a ela. Aí Ruth 2,8 diz assim, disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes, para que não toquem você, e quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Sabe o que é isso, irmão? Favor. Ruth achava que ela ia apenas fazer um trabalho de colher espigas abandonadas, porque estava na lei. Mas quando ela chega lá, ela encontra o favor. Ela encontra um homem que diz assim, não vá colher em outro lugar não, fica aqui, porque além de você colher, você vai ser protegido. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando eu estou no lugar certo, na hora certa, eu encontro favor em tudo aquilo que eu me propor a fazer. Eu tomo a voz da autoridade para profetizar que essa casa vai encontrar favor até nas mínimas coisas. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu profetizo o favor do Senhor te cercando. O que antes era suor e dificuldade, agora vocês encontrarão favor para fazer. O Senhor vai levantar pessoas que irão facilitar a jornada. Boaz disse, não precisa ir para outro lugar, fique aqui, porque eu dei ordem para ninguém tocar em você. Quando o favor de Deus nos encontra, irmão, ninguém nos toca. Existe uma ordem de Deus para que ninguém toque nessa casa. Existe uma ordem de Deus para que ninguém toque nessa casa.
Existe um favor de Deus. Sabe o que Boaz disse? E quando você sentir sede, Ruth, sabe a água reservada para os empregados lá no pote? É para você também. Meu irmão, quando o favor de Deus te alcança, o que está reservado também faz parte da tua vida, irmão. Faz assim com as tuas mãos. Faz assim com as tuas mãos, fecha os teus olhos. Eu profetizo favor nas obras das suas mãos. Eu profetizo favor nas obras das suas mãos. Eu profetizo que o Senhor já deu ordem para que o que é teu seja liberado e que ninguém toque na sua vida. As águas reservadas, elas estarão liberadas para você. Sentiu sede, tem água reservada. Sentiu sede, tem água reservada. Coloque essa mão agora no ombro da pessoa que está do seu lado e profetiza a favor de Deus sobre ela agora. É uma noite incomum, irmão. Estamos numa noite incomum. Profetiza a favor de Deus sobre ela agora. Favor do Senhor sobre as obras das mãos. Favor do Senhor sobre as obras das mãos. Favor do Senhor sobre essa casa. Favor do Senhor sobre os ministérios dessa casa. Favor do Senhor sobre essa família. Ora lá, baixeira, balabás. Favor do Senhor. Favor do Senhor. Me escute. Me escute, eu preciso terminar. Me escute. Ruth ficou tão esbabacada com aquilo. Ela ficou tão admirada que ela foi perguntar para Boaz: por que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo. Por que você está me tratando dessa forma? Por que você está fazendo isso comigo? Aí olha o que Boaz diz para Ruth. Versículo 10, Ruth 2:10. Ruth 2:10. Diz assim: ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por que, Boaz? Por que você está fazendo isso comigo, Boaz? Aí o versículo 11, Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito à sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Sabe o que Boaz está dizendo? Ruth, seu testemunho chegou na frente. Ruth, me contaram toda a tua história de fidelidade. Me contaram, Ruth, como você tem tratado a sua sogra. Ruth, você chegou aqui, mas antes de você chegar, já chegou o seu testemunho na frente, Ruth. Meu irmão, quem permanece fiel tem um testemunho que abre caminhos. Quem permanece fiel tem um testemunho que abre portas. O seu testemunho abre portas. Meu irmão, nada fica encoberto. Eu tomo a voz da autoridade para profetizar que o teu testemunho vai abrir novas portas de acesso para a tua vida. Levante suas duas mãos bem alto. O seu testemunho vai abrir novas portas de acesso para a tua vida. O seu testemunho, o diabo levanta fofoqueiros para tentar te denegrir, mas o Senhor levanta atalaias para fazer com que o teu testemunho vá à tua frente. O Senhor responderá a tua fidelidade com novas portas de acesso. Eu não sei como foram os últimos 16 anos, mas eu sei que os próximos 16 meses vão deixar os últimos 16 anos com vergonha do que foi. Porque o Senhor dará novas portas de acesso. Diga: eu recebo, irmão. Diga para no mínimo 3 pessoas: o teu testemunho vai na tua frente. O teu testemunho vai na tua frente. O teu testemunho vai na tua frente. Vamos, irmão, levanta dessa cadeira. Levanta e diga para alguém: o teu testemunho vai na tua frente. O teu testemunho vai na tua frente. Eu quero encerrar com você de pé, irmão.
Se você puder ficar de pé, eu quero encerrar com você de pé. Diga para alguém que está ao seu lado: existe um testemunho que não morreu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a luta pode até ter te feito chorar, mas ela não matou o teu testemunho. A luta não matou o teu testemunho. O teu pior dia não matou o teu testemunho. O teu testemunho está vivo. O teu testemunho está vivo. Levante suas duas mãos bem alto e diga comigo: o meu testemunho está vivo. Mais uma vez, o meu testemunho está vivo. Fala para o inferno ouvir, meu irmão: o meu testemunho está vivo. O seu testemunho está vivo. Agora, por último, e eu fiz toda essa introdução só para chegar nesse ponto aqui, porque a minha profecia para essa noite é esse ponto aqui. É só esse ponto. Eu vim aqui para compartilhar com vocês isso aqui, mas eu precisava fazer essa introdução. Pensa comigo. Elimeleque pega sua esposa, seus 2 filhos homens, saem de Belém, se mudam para Moabe, porque houve fome em Belém, dificuldades. Chegando lá, Elimeleque morre. Existem decisões que levam à morte, infelizmente. Depois que Elimeleque morre, os filhos casam, Malom e Quilion. Eles casam com moças moabitas, Ruth e Orfa. Quem aqui lembra que nós lemos quanto tempo eles permaneceram casados até morrer? Vocês são bereanos demais, gente. Meu Deus do céu, quanto tempo? 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos o quê? Casaram 10 anos e morreram. Morreram. Agora está morando na mesma casa 3 viúvas. Estão morando 3 viúvas na mesma casa. Imagina o assunto daquela casa. Imagina a atmosfera daquela casa. Aí a viúva mais velha, a Noemi, fica sabendo que a história mudou lá em Judá, em Belém de Judá. Decide voltar. As outras 2 viuvinhas voltam. Você conhece a história? Uma retrocede, que é Orfa, volta, mas Ruth prossegue. Ruth se estabelece, vai trabalhar lá no campo de Boaz. E nesse processo dela estar trabalhando no campo de Boaz, Noemi fica sabendo que Boaz é um parente de Elimeleque. E que Boaz poderia redimir Ruth da condição de viúva sem filhos. Só que Boaz, como entendia, sabia que tinha um outro parente que tinha direito na frente dele. O que Boaz faz? Vai lá conversar com esse parente e pergunta se esse parente tem direito, tem interesse em querer redimir Ruth da sua condição. Esse parente fala assim: não, eu tenho minhas filhas, minha casa, isso vai me causar um transtorno, ainda mais que a terra vai tudo para Elimeleque de novo. Não, não quero isso não. Boaz diz assim: então eu posso, porque depois de você sou eu. Aí esse parente diz: pode, tudo bem. Ruth agora, da condição de viúva sem futuro, começa a ter uma esperança, porque um parente remidor encontrou a história dela. Aí sabe o que acontece? Eles casam. Ruth
casa com Boaz. E é aqui que vem a palavra profética que eu tenho para vocês. Leia comigo, Ruth 4,13. Eu gostaria que todos pudessem ler. Se não for na sua Bíblia, no telão aqui, por favor. Ruth 4,13. Diz assim. Podemos ler? Ruth 4,13 diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou mulher de Boaz. Boaz a possuiu, e o Senhor concebeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado Você não entendeu. Não é possível. Ruth ficou 10 anos casada e não engravidou. No momento em que ela casa com Boaz, o Senhor abençoa e ela engravida. Não, você não entendeu. O que não aconteceu em 10 anos, acontece em um momento. O que não aconteceu em 10 anos de casamento, aconteceu no momento em que Ruth casou com Boaz e o Senhor abençoou. A palavra que eu trago para essa casa é: o que não aconteceu nos últimos 16 anos, acontecerá nos próximos dias. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que quando Deus abençoa, meu irmão, ninguém pode reter. Quando Deus abençoa, ninguém pode segurar, meu irmão. O texto diz: Ruth casou com Boaz e o Senhor abençoou. Ah, meu irmão, quando a gente sai de uma aliança errada, estagnada, infrutífera, estéril, permanece fiel, o Senhor nos dá uma aliança, abençoa, e o que não aconteceu em 10 anos acontece em um momento. Pega essa palavra para a tua vida. Veja o Senhor trazendo a bênção dele e fazendo fluir o que não aconteceu nas últimas décadas, o que não aconteceu nos últimos 16 anos. O Senhor vai te abençoar, meu irmão, e é agora. O favor vai te acompanhar, vai começar a fluir. Você começa a receber essa palavra no seu espírito agora. Pega essa palavra no teu espírito, gera ela, irmão. Gera essa palavra agora. O que não aconteceu em 10 anos vai acontecer em um momento. E o momento é agora. O Senhor está liberando a bênção, é agora. O Senhor está liberando a bênção, é agora. E se essa palavra é uma palavra que está encontrando a tua vida e você está tomando posse dela como palavra para a sua vida, se eu fosse você, eu não iria ficar no seu lugar, não. Eu ia vir para o altar e eu ia gerar essa palavra, era no altar, meu irmão. Eu sairia do meu lugar e me derramaria no altar e iria declarar: Pai, o que não aconteceu nos últimos 10 anos vai acontecer agora. Ora lá, baixeira me andarabás. Mas já vem orando em línguas, irmão. Já vem possuído pelo Espírito Santo, irmão. Já venha possuído pelo Espírito Santo, irmão. Ora lá, baixeira me andará.